Glória a Deus, aleluia. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4. Enquanto você abre, eu vou me organizando aqui. Quantos acharam? Amém. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de 1 ao 7. Um texto bastante conhecido na igreja, mas o Senhor, Ele tem a sua forma de trabalhar e não vai ser diferente hoje aqui. Hoje eu vou trazer como tema, ainda há algo na sua casa. Amém? Você pode repetir comigo? Ainda há algo na minha casa. Aleluia. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres do discípulo dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pegue emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Como eu falei, é um texto bastante conhecido da palavra do Senhor por mim, por você, por quem congrega já há algum tempo na casa de Deus. Mas hoje eu gostaria que você estivesse comigo nesta palavra e que você tentasse ouvir, não com base naquilo que você já conhece, mas com base naquilo que você tem vivido, em como está a tua vida hoje. Aqui a gente vê a história de uma mulher que já estava muito cansada. Uma mulher que ela não faltava só os recursos. Ela tinha perdido o marido. Em seguida, ela se endividou. E agora estavam querendo pegar os filhos como escravos. Eu não sei se vocês se recordam, mas há um texto na palavra, lá no Novo Testamento, também conhecido, que a viúva de Naim, ela perde o seu único filho. E quando ela vem com aquele filho e encontra Jesus, ele sente compaixão por ela. E isso me fez pensar um pouco nas condições de vida dessas mulheres viúvas. Porque a viúva, a mulher, ela tinha o que o marido possuía. Ela era o que o marido era. E a partir do momento em que esse homem faltava, essa mulher ia viver com base no que ele deixou. E sabendo ela que um dia aquilo ali ia acabar. Então, pensando nisso,
A gente vê, inclusive, a lei, ali em Levítico, se preocupando com as viúvas, preocupados com o sustento das viúvas. A palavra de Deus sempre trouxe esse cuidado com as viúvas, com os órfãos. Da gente ter essa atenção, da gente ter essa preocupação. E aqui a gente vê uma mulher que, aos poucos, os recursos dela foram se acabando. E ela não era qualquer mulher. A gente lê o texto e a gente começa aqui a reconhecer que ela era mulher de um dos discípulos dos profetas. Ela era uma mulher que conhecia o Senhor. Ela era uma mulher que entendia das coisas de Deus. Mas isso não poupou ela de viver a dor, de perder o seu marido. Isso não poupou ela de viver a frustração de ver os seus recursos se acabando. E a única coisa agora que restavam eram os filhos. E eu imagino aquela mulher agora preocupada. Se eu perder meus filhos, o que há de ser de mim? Porque eles podem ser levados como escravos. Aquela mulher, diante dessa situação, ela não guarda essa dor para ela e ela vai ter com o profeta. Ela vai atrás de Eliseu e ela conta para ele o que está acontecendo. Ela diz para ele exatamente como está a sua situação. E quando eu peço para você olhar para a tua vida hoje, ouvir essa mensagem hoje com a tua história, é porque no decorrer da nossa vida, às vezes as responsabilidades também vão se acumulando. Às vezes as frustrações vão se chegando e a gente tem uma tendência de ir somando uma coisa à outra. Vem as perdas, vem as lutas, vem os medos. E em determinado momento a gente vive o que essa mulher viveu quando ela diz assim: eu não tenho mais nada. Você pode repetir comigo? Eu não tenho mais nada. O profeta perguntou para ela: o que é que eu hei de fazer? Peraí, o que é que você tem? Deixa eu ver pelo menos o que é que você tem para eu te ajudar. E ela disse assim: eu não tenho nada. E tem uma vírgula, né? Porque inicialmente a nossa tendência diante da dor é não conseguir ver os nossos recursos. Principalmente quando o que a gente tem não resolve o nosso problema. Essa mulher, ela só tinha um pouquinho de azeite. E o azeite não resolvia o problema daquela mulher. Imagine que você tem uma dívida de 10 mil reais. E você só tem 500 reais. 500 reais não resolve a tua dívida. Então, para você, é como se você não tivesse nada. Aquela mulher, ela tinha 2 filhos para alimentar. Ela tinha uma vida ainda para viver e ela só tinha um pouquinho de azeite. Na concepção dela, ela não tinha nada. Porque essa é a nossa tendência. Uma mulher que está enlutada, uma mulher que está cansada, uma mulher que está com medo de perder os filhos. A escassez faz aquela mulher mudar o olhar. Diga aí para o irmão que está do seu lado, para eu beber uma aguinha. A escassez faz a gente mudar o olhar. Quantas vezes você não consegue ver o que você ainda tem? Você só olha o que não tem, o que falta. Ah, porque essa casa falta isso. Ah, porque meu marido falta tal qualidade. Ah, porque no trabalho está faltando isso. A igreja está faltando tal coisa. O pastor devia fazer isso, porque está faltando. E a gente só consegue olhar o que nos falta. Mas hoje a palavra é: ainda há algo dentro da tua casa. Amém? Ainda há algo aí dentro. Você precisa aprender a considerar o que você ainda tem. E eu, meditando na palavra, eu volto ali alguns capítulos e eu vou lá para outra viúva. A viúva que tinha farinha e azeite. Ela estava numa condição melhor do que essa. Porque quando Elias chega até ela,
ele fala assim, o que é que você tem, né? Faz um pão para mim. Ele pede o que de comer. E ela fala assim, mas eu só tenho para hoje, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite. E ele fala, faça o pão, né? Eu vou comer e a gente vai dividir aqui. O azeite com a farinha dava para fazer pão. Mas aquela mulher, ela só tinha o azeite. Quem está entendendo? Aquela mulher, ela não conseguia fazer mais nada com aquele azeite. É como a mulher que quer fazer um bolo dentro de casa, ela tem os ovos, ela tem o açúcar, ela tem, que mais? A manteiga, mas falta a farinha. Não tem como fazer bolo sem farinha, a não ser que você utilize um outro tipo de farinha, não é? Sem ser a de trigo, mas você precisa de algo aí, de algum tipo de farinha para você fazer o bolo. Sempre quando a gente vai fazer algo, a gente precisa primeiro olhar os ingredientes, se está tudo completo, se dá para eu construir, se dá para eu fazer, para eu terminar o processo. Aquela mulher só tinha o azeite. Por isso que ela disse para o profeta, eu não tenho nada. Porque o que ela tinha não era o suficiente, não era o bastante, não ajudava ela a sair do lugar que ela estava. E quantas vezes é assim que acontece? Porque quando algo não resolve o que dói, a gente passa a tratar como se não fosse nada. Se não resolve, então não serve, não é nada. Aquela mulher lá de Elias, ela tinha uma possibilidade, dava para produzir algo. Mas essa mulher aqui, não dá o que fazer. E o que eu acho interessante, é porque o profeta, ele não pede para ela produzir algo com isso, diferente de Elias. Eliseu aqui fala, olha, já que não serve, você não pode reter. Já que não dá para produzir algo, você não pode segurar. Já que não dá para fazer algo disso aí, você não pode segurar, você não pode reter, você precisa derramar. E quantas vezes nós estamos retendo o que é a única coisa que nós temos? Eu não vou fazer porque eu só tenho um pouquinho. Eu não vou porque o que eu tenho é muito pouco. Eu não vou fazer porque o que eu tenho não é o suficiente. E nós estamos na casa de Deus achando que o que nós temos é muito pouco. É muito pouco para continuar. É muito pouco para dar voz ao nosso chamado. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, o chamado implica justamente em usar o pouco que você tem. Derramar. Entregar. O Senhor hoje está pedindo que você derrame o que você tem. Se não serve, derrame. Se não serve, coloque diante dele. Amém? E hoje eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou com um pouquinho que eu tenho, Pai. Eu vou com um pouquinho que eu tenho, porque o pouco que eu tenho, ao ser esmagado, que flua, Deus, na tua presença. Que flua, Deus, no teu altar. Porque muitas vezes nós estamos querendo reter. Se eu dou, eu fico sem. Mas quando eu dou, eu confio nele. Eu sei que ele vai prover e que ele vai fluir. E que ele vai fluir. E o que é interessante aqui é que enquanto há vasilhas, há o fluir. Enquanto há espaço, há o fluir. Enquanto há panelas, há o derramar. Isso quer dizer que enquanto tiver espaço, Deus, ele faz na minha e na tua vida. Aquela mulher, ela não conseguia fazer o básico. Isso aqui não dá para fazer nada. Mas Deus, ele não chama ela para produzir. Deus chama ela para entregar. Ele fala assim, vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas.
Aquela mulher, até esse momento, ela poderia viver escondida ali dentro da sua casa. No anonimato da sua dor. No anonimato do seu luto. No constrangimento oculto de não ter o que comer, de não ter o que dar aos seus filhos. De todo dia ter alguém batendo na sua porta para cobrar. De todo dia ter o credor ali querendo saber quando é que ela iria pagar o que ela devia. Mas aqui o profeta coloca ela nesse lugar de quem precisa se expor para obter o milagre. De quem precisa se expor para conseguir ver o que Deus é capaz de fazer. E eu sempre trago isso aqui. Porque muitos de nós estamos dentro da igreja, feridos, machucados, com um pouquinho só, retendo, mas nós não queremos que o outro veja. Nós não queremos tratar, nós não queremos ser curados, porque ser curados implica exposição, ser curado implica falar para o outro, ser curado implica estar debaixo de um líder. E isso é vergonhoso? Não, isso não é vergonhoso. Isso é coragem. Isso é coragem de saber que existe um Deus, que honra. Que existe um Deus que honra, que existe um Deus que quando a gente expõe a nossa fragilidade, Ele pega aquilo ali e Ele transforma em honra. Porque tudo em nós que traz dor, o Senhor Ele quer transformar em testemunho. A sua história de dor é para ajudar alguém. A sua história, aquilo que tem causado dor hoje, amanhã o Senhor quer ajudar alguém, levantar alguém com a tua história. Mas por que você retém? Por que você guarda? Por que você esconde? Ela foi até o profeta e em seguida o profeta fala: agora tu vai precisar de ajuda. Tu vai precisar das vasilhas das vizinhas. Tu vai precisar do apoio das amigas. Tu vai precisar pedir emprestado. E aqui a gente vê que embora aquela mulher devesse no mercado, devesse para algumas pessoas, ela tinha uma boa convivência com as pessoas ao redor. A ponto dela conseguir muitas vasilhas, os filhos entravam com as vasilhas. Mas o milagre aconteceu dentro de casa. O milagre não aconteceu para todo mundo assistir. As vizinhas não ficaram de plateia vendo o milagre acontecer. Não, ela pega todas as vasilhas, ela entra dentro de casa e existe aqui algo interessante que diz: ela fecha a porta. Algumas coisas... Existe a parte de ir até o profeta, que aqui representa ir até o Senhor. Existe a parte de pedir ajuda à comunidade, a um irmão de confiança, a uma liderança. Mas existe aqui também a parte da minha responsabilidade. A parte que só eu posso fazer. Aquela que implica o secreto entre eu e Deus. Quando eu fecho a porta, e aí eu começo a me derramar. Eu começo a me derramar, porque eu vejo a minha condição de só ter um pouquinho de azeite e ter inúmeras vasilhas na sala de casa. Eu vejo um monte de vasilhas vazias e eu só vejo um pouquinho de azeite. Mas aí eu me derramo, mas aí eu me entrego. Mas aí eu declaro: Senhor, só Tu para fazer. Mas aí eu falo: oh, Senhor, eu não tenho, Pai, para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. É aqui que eu falo: Senhor, eu não tenho nada, só a Tua promessa, Pai. É aqui que eu me derramo e falo: Senhor, não vai ser de mim mesmo, vai ser diante da palavra Tua, da palavra do homem de Deus. E aqui ela começa a derramar, e quando ela derrama, o azeite vai aumentando nas vasilhas, as vasilhas vão ficando cheias, as vasilhas vão se enchendo, e cheias as vasilhas, ela procura: vamos, traga mais. Mas aí não tinha mais vasilhas para se encher. Outra coisa que eu observo aqui
é que existia uma função do azeite nessa época. O azeite servia para manter a lamparina acesa. E isso mostra para nós que aquela mulher, mesmo estando diante de tantas lutas, diante de tantas dores, ela perdeu o marido, ela estava prestes a perder os filhos, ela estava endividada, ela estava sem ter o que comer, mas a lâmpada da casa daquela mulher continuava acesa. A lâmpada da casa daquela mulher continuava acesa. Isso nos mostra que a dependência dela do Senhor continuava de pé. Ela era quem? Ela era uma das mulheres. Ela era mulher do discípulo de um dos profetas. Ela conhecia o Senhor. Ela conhecia o Deus que operava milagres. Ela já tinha provavelmente ouvido falar da outra viúva. Ela sabia do Deus que era capaz de fazer milagres. Não é à toa que ela vai em busca do profeta. A gente só busca por ajuda quando a gente entende que ainda há socorro. Amém? A luz aparecia para todos verem. Mas o azeite não, o azeite fica embaixo. Ninguém vê o azeite. Mas se tem azeite, tem luz. Amém? Tem coisas que ninguém vê. Tem coisas que ninguém vê. Mas hoje você está aqui. Deus te sustentou até aqui. Deus te trouxe aqui. Se tem lâmpada acesa, tem azeite. Tem algo te sustentando até aqui. Tem algo que fez você ainda não desistir. Tem algo que fez ainda você recorrer e falar: eu vou lá buscar. E é isso que é maravilhoso, quando nós não desistimos de buscar. Quando as coisas estão embaraçadas, difíceis, quando a gente não tem resposta para o dia de amanhã, mas a lâmpada está acesa. Ele é luz para os nossos caminhos. Ele é lâmpada para os nossos pés. E isso nos sustenta. Ele é o fogo nos nossos ossos. Quando Jeremias estava cansado já de lutar, envergonhado por pregar uma palavra que ninguém ouvia, que foi expulso das cidades, apanhado, maltratado, sem força, sem nenhum vigor. Quantas vezes nós entramos aqui cansados, sem força, sem vigor, mas ainda há algo, ainda existe algo dentro da tua casa, ainda existe algo porque você veio, você está aqui. E aí a palavra lá em Jeremias diz que mesmo ele acabado, destruído, com seu corpo ali inflamado, doendo, quando ele pensava em desistir, havia um fogo que queimava dentro dos seus ossos, havia um fogo que chamava ele de volta, havia um fogo que não se consumia, havia uma chama que não se apagava. E é essa chama que mantém o teu chamado, é essa chama que mantém o meu chamado, é essa chama que faz a gente crer que ainda há algo dentro da minha e da tua casa. E é com esse pouco. Você não precisa de muito. Não é pelo muito. É no pouco que o Senhor mostra a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder. Às vezes a gente quer o ideal, a gente quer viver o ideal, a gente quer aquela vida de oração das madrugadas, às vezes a gente quer aquela leitura de 1 hora, 2 horas por dia, às vezes a gente quer viver aquela consagração de dias, de horas, mas vamos para o real. O que é possível? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É com o teu pouco que o Senhor Ele vai acrescentar. É no teu pouco que você trouxe hoje, que você veio aqui, que Ele fala assim: eu estou te vendo, eu estou vendo você nas tuas lutas. Eu estou vendo.
Porque às vezes, amados, a gente fica no 880. Já que eu não consigo ter essa vida de santidade, de busca, então eu não vou fazer. Continue fazendo o que é possível. Continue dando os teus passos. Continue se alimentando um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que isso se torne o teu maior alimento, até que isso se torne a tua sede diária, até que isso te constranja, até que isso te amarre, até que as cordas de amor te prendam. Mas não desista, não desista. Assim como essa mulher que não tinha nada, mas havia ali um pouco de azeite. E quando ela começa a derramar, o milagre acontece. O milagre acontece quando ela decide derramar. E aí, quando eu meditava sobre isso, eu pensava naquela viúva, na outra viúva das moedinhas no altar. Que ela dá tudo que ela tem, todas as moedas ela coloca ali como oferta. Talvez ela pudesse dizer assim: não, é pouco, é muito pouco. Mas era tudo que ela tinha e ela resolve derramar. Derramar não porque ela ia receber mais, mas porque ela confiava no Deus em que ela estava se derramando. O segredo, amados, não é esperar mais, querer mais. O segredo é se derramar. O segredo é se derramar com pouco, com o que te trouxe aqui, com essa chama que às vezes está querendo aí, o vento fazendo ela balançar. Mas se derrame, que o Senhor traz de novo o fogo, o Senhor faz ela acender de novo, o Senhor faz ela queimar de novo. Aleluia! E o azeite só parou quando acabaram os vasos. Não faltou azeite, faltou espaço. Enquanto houver espaço, vai ter azeite. Enquanto você der lugar, vai ter mais. Enquanto você der espaço, tem mais. Isso significa que o que vivemos lá atrás, se for referência para você, esqueça, porque o Senhor, Ele tem mais. Abra, dê espaço. Mas para dar espaço é necessário o quê? Derramar. Para dar espaço é necessário tirar o pouco que eu tenho. Aleluia. E aí eu pergunto para você, o que é que você está retendo? O que é que você está retendo aí? O que é que você está segurando? Às vezes, o medo de perder de novo é tão grande que a gente segura. A gente quer, sabe, é aquele talento que a gente guarda e a gente enterra para a gente não perder. É o pouquinho que você tem. Eu não vou saber dizer o pouco que te trouxe aqui nesse lugar hoje. Mas eu creio que o Senhor, Ele está ministrando aí no teu coração. E às vezes a nossa tendência, já que é muito pouco, deixa eu segurar para eu não perder. Eu não posso perder. Vai que eu aceite o convite para louvar, para ministrar, para dar uma aula, para fazer um ofertório, para dar uma saudação. Vai que eu erre, vai que eu decepcione, vai que dê errado. E aí eu retenho. Mas aí eu também não cresço. Mas aí também eu não desenvolvo. Mas aí também não tem como você aprender. Às vezes
É aquele emprego que você fica ali. Você sabe que você pode ir a algo melhor, mas você segura. Você segura. É porque é melhor um passarinho na mão, né? E você segura o passarinho. Sendo que você pode voar. Você é quem vai voar. Você é quem vai conquistar lugares altos. Se você decidir derramar. Se colocar diante de Deus e falar: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que eu tenho é pouco. O que eu tenho já não está me servindo mais. Mas hoje eu coloco diante das tuas mãos. Porque mesmo sendo pouco, foi o Senhor que me deu. Mesmo sendo pouco, foi o Senhor que me deu, que proveu. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Foi o Senhor que permitiu eu chegar até aqui. Foi o Senhor que te manteve vivo até aqui. Você está respirando, ainda tem vida, ainda tem esperança, ainda tem algo dentro da tua casa que o Senhor Ele pode fazer. Aleluia. É no casamento, é nos filhos, é na vida secular, é no espiritual. O que é que você tem retendo? O que é que você tem guardado? É o pedido de ajuda. Eu morro, mas eu não peço ajuda. Eu sofro aqui, mas não tem quem faça. Eu pedi um perdão. Eu abri mão disso. É a razão. É a razão. Você quer ter razão ou você quer ter paz? E aí você retém. É a sua fé que é pequenininha e você acha que de tão pequena não pode muito nos efeitos. O Senhor diz que nós não precisamos de uma fé muito grande. Você está aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque você crê. Se você chegou aqui hoje é porque você crê. Um pedaço de você ainda está vivo. Tem uma chama aí dentro. Tem azeite. Tem lâmpada acesa. E o Senhor, Ele pede para você derramar. Amém? Para que algo possa fluir. Para que algo possa acontecer. E aqui a gente vê que essa mulher ela alcançou provisão para as suas dívidas. E provisão para continuar vivendo até o resto dos seus dias com os seus filhos. Amém? Deus, Ele ainda faz. Amém? O nosso Deus é o Deus de perto e não de longe. Se você crê, você pode ficar em pé? Você pode ficar em pé?